meus amigos, muito boa noite. É uma grata satisfação estar aqui novamente, abordando um dos temas palpitantes da literatura clássica da doutrina espírita. Para mim é uma honra e agradeço de antemão o convite que me foi formulado na pessoa de Lourdes, em nome de quem eu saúdo os companheiros que estão à frente, não apenas desse grupo, mas à frente da GELAC. Para mim é uma honra estar em um grupo de estudo de mediunidade, que se dedica a examinar as questões acerca do fenômeno, da prática, do exercício mediúnico, com as suas nuances distintas e variadas, quase infinitas. E, de antemão, eu antecipo de que é um tema difícil de esgotar em alguns poucos encontros, e menos ainda nessas 2 horas ou um pouco menos de 2 horas que totalizará esse encontro de hoje. Vamos fazer uma breve introdução e uma breve consideração a respeito do processo obsessivo e depois franqueamos a palavra para as interações, as perguntas, os questionamentos que porventura possam existir em torno do tema. No começo do século XX, no final do século XIX, no começo do século XX, a primeira experiência na ciência sobre o processo obsessivo aconteceu em Chicago com um psiquiatra que tinha o seu consultório convencional, aferrado à tradição freudiana e, portanto, materialista. E esse homem que se dedicava a tentar entender alguns fenômenos da psicose que a ciência, na época, e ainda hoje, considera em alguns quadros incurável e sem solução. Problemática que na época era ainda mais difícil, porque havia alguns processos não apenas de psicose e de esquizofrenia, mas de transtornos psíquicos de maneira geral, que diferentemente de outros com o mesmo diagnóstico, não respondia bem tanto aos medicamentos como a famosa eletroconvulsoterapia. Enquanto, por exemplo, os barbitúricos que eram ministrados e mais tarde foi ministrado de uma maneira muito mais acendrada por conta da evolução da farmacologia, os famosos antipsicóticos e anticonvulsivantes, que são ministrados quase sempre nos quadros esquizofrênicos clássicos, e que, ao serem ministradas essas medicações, essas drogas, o paciente esquizofrênico clássico responde muito bem, atenuando os chamados sintomas, principalmente os chamados sintomas positivos, né? Ou seja, os sintomas evidentes de alucinação, de delírio, reduzindo, portanto, o traço patológico e possibilitando ele ter uma vida normal ou quase normal, uma vida convencional, funcional na sociedade. Mas há alguns quadros psicóticos, que o paciente não responde bem a essas mesmas medicações, em que pese o mesmo diagnóstico. E aquilo intrigava o Dr. Carl Eichland, desde a sua época, onde a psiquiatria ainda engatinhava na compreensão desses fenômenos e engateava também na produção dessas medicações que mais tarde seriam muito mais bem elaboradas, principalmente na segunda metade do século XX. A verdade é que ele ficava intrigado com alguns fenômenos psicóticos atípicos, não convencionais. E um dia ele teve uma surpresa algo não convencional, algo heterodoxa, que saía totalmente do escopo da sua formação e intrigava ele. Porque após conversar com um paciente que tinha esquizofrenia paranoide, quadro clássico, portanto, entre as esquizofrenias, ao sair do diálogo com o paciente e com a família, passando pela área de recepção, ele percebeu que a sua secretária parecia internalizar aqueles sintomas e reproduzir o mesmo discurso do paciente. E ele então se aproxima dela e percebe que ela estava com alguns sintomas que ele considerava psicóticos, que vitimava o paciente, que subitamente parecia melhorar. A partir daí ele faz também um diálogo, ele aborda e acolhe e atende, orienta a secretária, que volta mais tarde ao estado de lucidez convencional. A partir daí ele começa a ter experiências com essa sua secretária. Mas a sua esposa também foi vítima de um fenômeno dessa ordem ainda mais interessante. Porque depois de uma aula na universidade, onde ele era professor, num laboratório de anatomia, quando dissecando o cadáver, ele apresenta as peças aos estudantes calouros de medicina,
e faz algumas considerações sobre a anatomia patológica. Ao chegar em casa, a sua esposa, que parecia ter certa sensibilidade paranormal e que até então ele não sabia, estava totalmente em estado alterado de consciência e abordou ele mais ou menos nessas palavras: por que você estava me cortando? Por que você estava cortando a mim? E ele foi tomado de surpresa e, depois de algum tempo, percebendo que se tratava de um discurso que tinha correlação com o cadáver que ele havia manipulado, ele que tinha formação totalmente materialista, não era religioso, mas com uma estratégia inteligente, um ardil, ele começou a dizer, conversando com a esposa: bom, se você era aquele cujo corpo estava lá e que eu dissequei, e você está aqui, é porque o corpo que está lá você não precisa mais. E através desse diálogo, bem numa dedução lógica, ele começa a estruturar os conceitos básicos que mais tarde resultaria na obra, a primeira obra científica sobre o processo obsessivo, chamada 30 anos entre os mortos. Resultado de 30 anos de pesquisa nessa área. O Dr. Kyle Wickland lança a primeira obra sobre a obsessão e desobsessão fora da doutrina espírita, dentro do contexto científico. O que ele não sabia é que aqui no Rio de Janeiro, um médico cearense que estudava no Rio e que atuava na capital da República na época, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, havia apresentado à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro uma tese que resultaria mais tarde no livro dele chamado A Loucura sob o Novo Prisma. E Dr. Bezerra de Menezes, em que pese a sua militância espírita, falava em linguagem científica aos seus pares, abordando a loucura e os transtornos mentais com fatores exógenos, endógenos, que eram os fatores da época, os exógenos, as influências psicossociais, os estímulos, os estresse, as infecções por doenças, como é o caso da tese do Dr. Juliano Moreira sobre a sífilis, que poderia resultar em loucura em alguns pacientes, ou seja, as sequelas de determinadas doenças, traumatismo craniano e os endógenos, a genética, alguns fatores subjetivos. E ele vai dizer que há outros fatores. Um deles, ele diz que é a interferência de outras mentes sobre o comportamento da mente humana, sobre o comportamento da criatura de um modo geral. E esse fenômeno, ao qual ele chama de obsessão, porque era já conhecido o termo obsessão, pelo menos nos meios espíritas, e ele ali defende com o mesmo termo, era a invasão de outras mentes ou a pressão, à semelhança do que acontece na hipnose, que é uma espécie de pressão ou de sugestão psíquica do hipnotizador com relação ao seu sujeito, o seu paciente. A semelhança do que ocorre conosco de maneira geral, peguemos alguém e comecemos a tentar pressionar a pessoa para ver se a pessoa não se sente mal ou não se sente desconfortável, a não ser que a pressão que nós exerçamos sobre a pessoa esteja em afinidade com os desejos que a criatura quer, e aí há uma ressonância perfeita em que a pressão só faz reforçar, contaminar e ampliar o desejo que a criatura tem, mas todos nós nos influenciamos reciprocamente nos nossos relacionamentos, porque a base dos nossos relacionamentos é o psiquismo. Antes de a gente ter contato físico, há conexão de mentes. O termo conexão está quase enviesado por conta da informática, né? Mas a gente pode pegar as metáforas da informática, né? A gente tem conexões, desde conexões USB até conexões Wi-Fi, e todas elas têm a ver com essa vinculação entre receptores e emissores, ou os dois reciprocamente. E nos relacionamentos há sempre essa conexão, não necessariamente material, mas sobretudo e sempre uma conexão psíquica. E isso é a base de qualquer relacionamento material, imaterial, melhor dizendo, incorpóreo, ou seja, sem a matéria física, a matéria carnal, e reciprocamente. Equivale dizer que, da mesma forma que há numa hipnose, numa pressão psíquica, numa sugestão, determinados efeitos que a gente exerce sobre outros, e fora até da hipnose, porque é um processo mais específico e focalizado na indução psíquica, que o paciente também permite ser hipnotizado, porque, segundo os melhores técnicos, só há hipnose porque há auto-hipnose e o paciente permite. Da mesma forma que há uma conversação, que nós estamos nos influenciando reciprocamente, influenciando e somos influenciados. Da mesma forma que um discurso como esse, de qualquer forma, há uma influência sobre o discurso daquele que fala em relação àquele que ouve.
E assim por diante, no processo de interferência psíquica, dizia Dr. Bezerra de Menezes, há também algo dessa ordem, só que as mentes que nos influenciam não são visíveis às percepções materiais convencionais, aos órgãos materiais. Essa tese mais tarde seria repetida com semelhança ou diferença de nomenclatura, mas cuja essência era a mesma, especialmente por Stanislav Grof, considerado o pai da psicologia transpessoal, um dos pais, talvez um dos maiores autores dessa área, que chamava personalidade parasitária ou personalidade parasita, esse fenômeno de interferência, porque os cientistas são muito engraçados, né? Quando eles chegam a alguma conclusão daquilo que a gente já sabia e já é conhecido, ele dá um nome totalmente diferente daquilo que é histórico, que está presente na história da humanidade, que desde na Bahia, que é chamado de encosto, até na Idade Média, que era chamado de possessão demoníaca, os fenômenos obsessivos sempre existiram, narrados na literatura, na poesia, na cultura de maneira geral, referido entre historiadores, entre pessoas ao longo da história. E é interessante perceber que hoje a própria Organização Mundial de Saúde não reconhece necessariamente o fator espiritual, mas reconhece que existem estados de transe e possessão, conforme aventa o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um expert nessa área, e que costuma citar esse quadro, está lá no CID-10, Código Internacional das Doenças, que os profissionais de saúde utilizam para fazer diagnóstico, a UF 44.3, que é chamado estado de transe e possessão, e que a Organização Mundial de Saúde coloca como nota de observação que não se trata aqui de reconhecer se existe ou não existe espírito, se existe ou não existe fator espiritual, porque a OMS naturalmente não quer se posicionar nesse sentido, de maneira geral. Ainda há preconceito acadêmico. Mas reconhece que há transes e fenômenos que acontecem, não necessariamente culturais, porque o cultural é aquela pessoa que está na igreja protestante ou na igreja católica que tem um transe, no terreiro de Umbanda, ou na casa de Candomblé, ou no centro espírita, e por um fenômeno cultural aquilo explicado. Mas que há transes que acontecem, que não estão dentro desse contexto cultural, porque o contexto cultural pode ser uma explicação de dizer, não, foi algo psicológico, porque estava dentro do meio religioso, e que a pessoa entrou em transe, mas não é patológico. E se diferencia dos sintomas psicopatológicos clássicos, o que é um avanço extraordinário, reconhecer que há fenômenos anômalos, que não são patológicos, né? Os psicólogos transpessoais costumam dividir estados de consciência alterada e estados alterados de consciência. O estado de consciência alterada é quando há um fenômeno patológico. E os estados alterados de consciência, não necessariamente patológicos, embora sejam paranormais. A verdade é que obsedar, num bom dicionário, ou obsidiar, significa constranger, submeter, impor-se, dominar. Essa é a etimologia, a semântica da palavra obsessão. Portanto, obsessão é o ato ou efeito de obsedar, obsidiar, que significa constranger, dominar. Allan Kardec, estudando a obsessão, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, vai estabelecer que a obsessão é um certo domínio que os espíritos exercem sobre os homens. E aqui há um parêntese que precisamos fazer. Existem obsessões de encarnados para encarnados, existem obsessões, relacionamentos obsessivos de encarnados para desencarnados, mas Allan Kardec configura o fenômeno obsessivo clássico do desencarnado para o encarnado e se restringe a examinar esse fenômeno na codificação. Por quê? Porque, via de regra, o clássico é esse fenômeno mesmo, porque o espírito despido da matéria, mesmo ele apegado à vida material, mesmo ele grosseiro e denso, ainda assim ele está sem o corpo de carne. E ele tem uma certa autonomia maior, uma certa liberdade. O Evangelho diz que o espírito sopra aonde quer. Então há uma maior liberdade, comparado com as criaturas humanas encarnadas no corpo. Por isso há, mais frequentemente, relatos desses seres espirituais exercendo pressão psíquica sobre as criaturas humanas da Terra. Há outros fenômenos? Há. Basta a gente ver os relacionamentos doentios que a gente estabelece, conjugais, de amizade, possessivos, onde o outro não pode respirar, que a gente respira pelo outro. Esses relacionamentos que a gente sufoca a criatura, ou os relacionamentos muito patológicos. Então, são também fenômenos obsessivos. São relacionamentos obsessivos, relacionamentos de dominação absoluta de mãe e pai sobre o filho, que não deixa o filho viver, que o sufocam, que os constrangem. Fenômenos também obsessivos de encarnados. Fenômenos obsessivos de encarnado para com desencarnado.
mais raro mas é comum. É algo comum. Divaldo Franco cita um caso desse que ele conheceu pessoalmente, que ele tratou, inclusive, a pessoa e o espírito vinha e ele achava que era obsessor. Era o contrário, era encarnada que era obsessor, que fazia parte da mediúnica dele. E um dia, quando ela faltou, que o indivíduo se manifestou, era o ex-marido que estava desencarnado, o indivíduo se manifestou, ele relatou dizendo, olha, eu estou bem, diga a ela, para ela ficar bem, que ela fique em paz, porque eu quero também evoluir, ela não me deixa em paz, só fica me constrangendo, pensando em mim, etc. E aí Divaldo foi conversar com a minha mulher e disse, o quê? Ele disse isso? Agora esse miserável está lá no além, agora me diz isso? Me dominou, me acabou aqui na Terra e agora... Não, ele me paga. Ele disse, peraí, senta aí que agora eu vou doutrinar você. Quer dizer, era ela encarnada que obsidiava o desencarnado que queria se liberar. Existe isso, mas classicamente, na grande maioria da literatura mediúnica, especialmente na codificação e mais tarde em outros livros, o fenômeno obsessivo mais estudado é esse clássico do desencarnado para com uma criatura na Terra. Antes do Livro dos Médiuns, Allan Kardec, no item 459 de O Livro dos Espíritos, já havia estabelecido a seguinte pergunta clássica e conhecida pela maioria dos espíritas. Interferem os espíritos em nossos atos, pensamentos e vida? E as entidades respondem muito mais do que imaginais. De ordinário, ou seja, geralmente, são os espíritos que vos dirigem, comumente falando. Equivale dizer que a influência dos espíritos sobre as nossas vidas é maior do que a gente imagina. Por isso, nem o exagero de achar que tudo é obsessão e tudo é influência espiritual, porque também é um exagero. A pessoa tomou a queda, necessariamente o obsessor empurrou. Ficou careca, é o obsessor que tirou o cabelo. Não. Menos. Perdeu o emprego, é a obsessão? Não. Também não é assim. Mas existe esse exagero. Do outro lado também é muito perigoso a gente também desconsiderar os processos obsessivos que, ora sutil, ora de maneira ostensiva, estão interferindo conosco. A sabedoria divina da natureza nos permite ter um limite da percepção dos desencarnados sobre nós, porque senão a gente ia enlouquecer. A falta de percepção nossa é uma bênção da natureza. Da mesma forma que a gente tem limitações na percepção do mundo microscópico. Já pensou se a gente percebesse de maneira detalhada o mundo microscópico, as bactérias? Imagina o namorado querer beijar a namorada, a bactéria na boca lá. Ia ficar um negócio difícil para se relacionar até. Então é bom que a gente tenha essas limitações de percepção. Da mesma forma, a limitação de percepção do mundo espiritual, que Kardec disse, se acotovela conosco. Mas que a gente tem uma certa limitação. Por quê? Kardec vai dizer, isso é uma sabedoria para permitir o nosso livre-arbítrio. Porque, do contrário, se a gente percebesse constantemente o que é do além e o que é nosso pensamento, a gente não teria livre-arbítrio mais, a gente não conseguiria nem agir livremente. Como a gente não sabe, aquele pensamento que brota na cabeça se é meu ou se é dos desencarnados, e pouco importa. O importante é a gente avaliar se o pensamento conduz ao bem, se aquilo que eu estou pensando em fazer é positivo ou não. Se é de desencarnado ou encarnado, às vezes não é possível. Claro que em alguns momentos de mediunidade a gente percebe o que vem de intuição, etc. Mas nem toda hora. Essas coisas se confundem, por isso que mediunismo e animismo acabam se misturando. Né? Por exemplo, um pensamento intuitivo de um desencarnado é mediúnico, mas até que ponto eu sei que é do desencarnado ou não, ou é meu, ou é uma intuição minha? Essas coisas às vezes se misturam, com exceção, é claro, do médium ostensivo, que às vezes percebe com clareza uma entidade se aproximando, intuindo, não está aqui concentrando, de repente vê uma série de ideias sobre as quais não tinha nenhum pensamento antes, prévio. Né? Esse é um fenômeno à parte. Mas a verdade é que esse é algo da natureza e uma sabedoria para nos deixar agir livremente. Como nós não sabemos, a gente vai examinar e as influências influenciam, mas não determinam. A determinação vai ser o comportamento que a gente vai exercer, viabilizar, de acordo com o tipo de influência que a gente vai ceder. Dos bons espíritos, dos espíritos ignorantes, que também cercam. Da mesma forma que no mundo encarnado a gente tem pessoas ignorantes, pessoas mal intencionadas, pessoas de má fé e pessoas de bem. Pessoas sábias e pessoas que fanfarronas, que falam tudo sem nenhum compromisso com a verdade. Da mesma forma temos espíritos dessa mesma natureza. E aí a gente recebe ambas as influências e também das nossas tendências, vícios e virtudes, e no final a escolha será nossa. Então, isso é muito interessante para a gente também não responsabilizar os coitados dos obsessores por tudo. Coitadinhos, recebem a culpa por tudo, até da crise do Brasil. Então, nós temos esse fenômeno que Kardec já havia examinado. No Livro dos Médiuns,
ele vai enfatizar que é um certo domínio que os espíritos exercem sobre os homens. Chega a dizer que a obsessão é uma espécie de epidemia, ele não fala com esses termos, um flagelo, um dos flagelos da humanidade, ele coloca assim, é a obsessão, que passa ignorada, que quase sempre passa despercebida, que não é notada quase sempre pelas criaturas de um modo geral, e que quase sempre penetrando desde choupanas a mansões, de palácios a mansardas, de pessoas célebres e famosas a pessoas humildes e desconhecidas. A obsessão é democrática, não escolhe. A obsessão campeia e destrói florações belas de esperança e perspectivas muito positivas, porque, em verdade, como nós somos inferiores e ainda cultivamos as paixões inferiores, os espíritos que cercam a nossa psicosfera também compõem essa mesma população, que nada mais é do que a mesma população encarnada que fica se revezando. Parênteses, eu não estava nem programado para falar isso, mas Ivone Pereira, na obra Recordações da Mediunidade ou Devassando Invisível, uma das duas, não me lembro, ela teve uma experiência de emancipação, saiu do corpo e chegou próximo de um grupo de espíritos que era bem ocioso e ligado à psicosfera do Rio de Janeiro. E chegando próximo dos espíritos, estavam lá na ociosidade, jogando conversa fora, na fofoca, jogando dominó, nada contra o dominó, mas no caso ela descreveu assim, né? E chegando próximo, os espíritos perceberam a presença dela, e aí cercaram-na, e ela começou a ficar apavorada, e aí um deles, querendo de alguma forma gerar perturbação nela, pegou-a pelo braço, e ela querendo desgarrar para voltar ao corpo, porque ela queria ter essa incursão, essa emancipação, queria ver essa experiência, e o espírito começou a dizer para ela, você vai quebrar o braço. Você vai quebrar o braço. Nós vamos quebrar-lhe o braço. Aquilo era uma espécie de hipnose. Ela voltou ao corpo, despertou com uma dor no braço, e Charles disse para ela, se você não tivesse recurso moral, se você não tivesse reservas morais, porque como você se policia, você procura se melhorar moralmente, você procura investir na sua reforma, você tem recursos que a defendem, mas se você tivesse totalmente em desequilíbrio ou alimentando determinados vícios, você seria muito mais suscetível àquela influência e quando você voltasse ao corpo, aconteceria algum acidente e você quebraria o braço. Ela diz, meu Deus, mas por que isso? Eles não têm nada contra mim. Charles diz, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Não são seres ligados a você pessoalmente. Ficam na atmosfera aqui do Rio de Janeiro, como de toda a região. São seres, muitas vezes, que viveram na Terra excluídos, inclusive excluídos do poder público, que viveram na miséria, que viveram rejeitados, desconsiderados, que invejaram a sociedade, que também é responsável por eles estarem assim na ignorância, na miséria, etc. E ao desencarnarem revoltados, ficaram na atmosfera da Terra. E nós recebemos a influência deles, sofremos a influência porque nós merecemos, porque fizemos o mundo como é. E por isso a gente acaba colhendo essa sementeira. Veja que coisa, como o processo obsessivo é mais delicado. Então, a gente se melhorando, a gente mudando de conduta, a gente está mudando eles também. Essa é uma doutrinação, porque eles se alimentam psiquicamente daquilo que a gente oferece a eles em termos de hábito, em termos de conduta. Mas antes de chegar nessa parte moral, Allan Kardec vai dizer de uma outra forma que a obsessão é uma espécie de patologia de caráter mediúnico. Uma espécie de patologia, ou seja, de transtorno de caráter mediúnico. Como todos nós somos mais ou menos médiuns, já deve ter sido examinado isso aqui, capítulo 14, item 159 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium, o que significa dizer que todos nós, em um grau qualquer, sentimos a presença dos espíritos. Kardec continua dizendo, usualmente, no entanto, nós chamamos médium aqueles por quem a faculdade se manifesta ostensivamente. Ou seja, o médium no sentido estrito da palavra, quando a gente fala fulano é médium, a gente está falando daquele médium ostensivo, que vê, que psicografa. Porque dizer que alguém é médium, todo mundo é médium no sentido geral. Da mesma forma que todo mundo, com exceção daqueles que são afônicos ou mudos, podem falar e cantar. Mas nem todo mundo é cantor profissional. É um soprano, é um tenor. Então, é mais ou menos essa a ideia. O médium é aquele cuja faculdade é mais desenvolvida, é mais ostensiva, mas genericamente falando, todos nós sentimos a presença dos espíritos. E se todos nós somos médios, todos nós podemos ser obsidiados. Essa é a ideia, sofrer a interferência. O médium ostensivo, o médium mais sensível, é mais suscetível de obsessão. Filomeno de Miranda, ou melhor, o projeto Filomeno de Miranda, que a casa inclusive conhece, tem um texto em Qualidade na Prática Mediúnica que eles vão dizer o seguinte:
Muita gente queria ser médium sonambúlico, que é o médium inconsciente, né? Perder a consciência total, não ter registro nenhum. Quanto mais inconsciente é a mediunidade, por conta da independência que existe, né, do espírito com relação ao médium, ou seja, o fenômeno se manifesta de tal forma que o médium tem mais segurança de dizer que é médium único, porque como ele não está consciente, o médium tem muito conflito nesse sentido. Será que é da minha cabeça? Será que não é? Porque ele acompanha. No caso do sonambúlico é mais difícil isso, porque ele perde a consciência, volta com a coisa já escrita ou com a palavra já dita, o discurso. Mas quanto mais inconsciente, quanto mais o poder inconsciente do médium, né, da manifestação, é uma via de mão dupla. É um raio de ação que mais no sentido do fenômeno positivo, mas é mais também suscetível a uma interferência perturbadora, né? E o projeto chega a dizer que a faculdade sonambúlica se assemelha a um carro descendo uma ladeira sem freio. Então, é mais difícil, por isso exige mais disciplina do médium, no sentido dos hábitos, etc. A verdade é que nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz uma descrição fantástica sobre obsessão. Vai chamar atenção, aqui eu vou falar especificamente para a prática mediúnica e não para a população em geral. Kardec diz que é um certo escolho, ou maior dos escolhos, ou seja, obstáculo da prática mediúnica, a obsessão. E ele descreve por quê. Por quê? Primeiro, a obsessão dificulta a tarefa do médium, por quê? Primeiro, gera perturbações claras no médium, gera mal-estar, gera transtornos, né, na faculdade, na sensibilidade mediúnica do médium, né? Então, isso já é algo claro, como gera naquele que é não médium ostensivo, todos nós, mas o médium, como é mais sensível, sente mais, é óbvio, né? E também, pelo processo de perturbação espiritual, se é um certo domínio sobre o encarnado, as mensagens que o médium é instrumento devem ser analisadas com um cuidado maior se o médium está passando por um processo obsessivo. Por quê? Porque é digna de suspeita. O que equivale a dizer que mesmo as mensagens dos benfeitores espirituais podem estar ali mascaradas, não sendo do benfeitor, mas sendo da entidade que se apossou daquele médium. Porque é um certo domínio. Então, é interessante isso. Em toda obsessão há uma mente dominadora e uma mente que se deixa dominar. Uma mente passiva. Se eu for narrar aqui de maneira mais rápida, historicamente a gente tem exemplos, inclusive citados na literatura não religiosa e até entre os historiadores, de processo obsessivo. Emmanuel cita isso, mas os historiadores também citam, né? Por exemplo, Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, o homem mais poderoso do seu tempo, periodicamente tinha surtos, se acreditava ser um cavalo, e começava a andar como um cavalo no jardim de Semíramis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pastava como cavalo, comia capim e depois voltava à lucidez, como se nada tivesse acontecido. Tratava-se ali de um fenômeno de obsessão, por zoantropia, em que o espírito em deformação, quem leu André Luiz lembra, deformação perispiritual, e algumas deformações ficaram clássicas por conta de deformações em formas de animais, daí a tradição popular do lobisomem, seres espirituais que foram captados pelo senso comum, pelo povo humilde, e foi dado lobisomem, né? Vampiro, daí o vampirismo, né? Licantropia, né? O fenômeno através do qual o indivíduo se transforma numa aparência de lobo, né? Ou de outro animal. A licantropia ficou muito conhecida por conta dessa expressão do lobisomem, né? Na obra Libertação, de André Luiz, há um caso de licantropia que sempre me chamou a atenção. Uma mulher que, ao desencarnar, havia feito mais de 10 abortos durante a vida, e ao chegar no mundo espiritual, a entidade agressiva que retirou-lhe do cadáver, levou-a até uma região de muita perturbação e começou a dizer para ela: você é uma loba, porque somente uma loba mata os próprios filhos, você é uma loba. E porque ela tinha consciência de culpa, porque ela guardava a culpa, ela foi assimilando aquela hipnose, e André Luiz descreve a transformação dela em expressões lupinas. E depois que ela se transforma, pega uma coleira, amarra no pescoço e leva para uma jaula, para explorar suas energias e se viciá-la. Nenhum espanto. Da mesma forma que a gente tem aqui no mundo organizações criminosas, a gente tem organizações criminosas no além. O mundo material é uma xerox imperfeita do que existe no mundo espiritual. Uma xerox imperfeita. Então, é interessante a gente pensar nisso. Plutarco
historiador de Roma, narra que Bruto, o sobrinho de Júlio César, que matou ele nas escadarias do Senado e mais tarde disputou com Marco Antônio e com Otaviano, o segundo triunvirato romano, narra Plutarco em um momento histórico da batalha de dos filipenses, antes de ele morrer diante do exército de Antônio, que mais tarde também morreria com Cleópatra. Bruto vai ver a presença daquilo que ele chamava meu anjo mau, que apareceu na sua tenda à noite, que se prontificou a dizer: eu lhe persigo durante muitos anos, e aqui na cidade de Filipos, tu experimentarás o látego da minha punição. Era uma entidade obsessora, com também uma capacidade parapsicológica de presciência, de prever o futuro, porque realmente Brutus perderia a batalha em Filipos e mais tarde optaria pelo suicídio quando ficou cercado pelo exército de Otávio. Então nós vemos que isso há na história. Calígula, o célebre imperador, que nomeou um cavalo seu, cavalo Incitatus, senador de Roma, e mais tarde, graças a vários transtornos psiquiátricos e sexuais também, ao desencarnar, narra Emmanuel na obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, no seu prefácio. Emmanuel vai dizer que anos mais tarde, no Jardim da Lâmia, onde o corpo de Calígula estava sepultado, os pitons e as pitonisas, os sensitivos que passavam pelo túmulo, sentiam-se mal e percebiam uma algazarra em cima do cadáver do antigo imperador, e ele preso ainda aos despojos. Domício Nero, que assassinou a sua mãe, Agripina, abrindo-lhe, rasgando-lhe o ventre para ver de onde ele havia saído, aí cesariana, em homenagem a César, a Domício Nero, porque ele se achava alguém tão especial que abriu-lhe o ventre de Agripina e mais tarde também assassinou a sua esposa Otaviana, que estava inclusive grávida, e via em sonho ambas desgrenhadas, ferozes, ameaçando-lhe, prometendo-lhe vingança. Ele ficou tão atormentado com a presença das duas que tocou fogo mais tarde em Roma, colocou a culpa nos cristãos, conforme a gente vê em Paulo e Estevão narrando isso. Os cristãos foram que incendiaram Roma, e mais tarde criou a Domus Áurea, a Casa Dourada. Na sua loucura, ele achava que aquela estrutura de ouro poderia impedir, proteger ele de Agripina e de Otaviana, ambas assassinadas pela sua impiedade. E eu não vou me alongar muito, porque se a gente examinar as grandes famílias e nobrezas de todos os tempos, dos Habsburgs aos Médicis, dos Bourbons aos Borgias no próprio Vaticano, se a gente examinar as grandes famílias imperiais, desde a família e a dinastia de Henrique VIII na Inglaterra, até a Casa Júlia, que nós nos referimos aqui, de Júlio César, portador de epilepsia e de também transtornos sexuais, até o próprio Adriano, o imperador de Roma, ou então a Casa dos Bourbons, ou então a família de Portugal, Dona Maria I de Portugal, que foi abençoada pelo Papa para sair de Portugal e ir até o Brasil. Em janeiro de 1807, chegou aqui no Brasil louca, também só podia ser louca, dizia que odiava o Brasil, chegou aqui louca, profundamente perturbada, ou seu filho, Dom João VI, regente da coroa, que também tinha transtornos dessa ordem. Veremos ali transtorno psiquiátrico, mas também fenômenos obsessivos, espíritos azucrinandos, perturbando eles, levando-os a situações ridículas, a paroxismos e até, em alguns casos, ao suicídio. Assédios espirituais sofreram também pessoas de bem. Se a gente for examinar São João da Cruz, o místico espanhol, que aplicava cilícios no dia seguinte, se flagiciava porque os fenômenos que aconteciam de perturbação espiritual mediúnica no seu claustro acordavam seus colegas, e ele aplicava cilícios para lhe retirar o pecado, na mentalidade da Idade Média. Ou o próprio Santo Antônio de Pádua, que ia se confessar com seu confessor e pedia perdão pelo barulho dos fenômenos de efeitos físicos de entidades que tentavam perturbar-lhe à noite o sono. Lutero, Martinho Lutero, pai do idioma germânico, que escrevendo a Bíblia do latim para o alemão popular, para que as pessoas tivessem acesso, escreveu em uma das suas colocações históricas que percebia demônios, a linguagem da Idade Média, demônios ao seu redor, impedindo de ele realizar a missão que Jesus lhe confiou. Teresa de Ávila, que dizia que era levada fora do corpo às regiões do purgatório e via seres espirituais em perturbação, e também visualizava para onde ela iria se continuasse não cumprindo bem a missão que Jesus lhe confiou. E se nós examinarmos detidamente a vida de alguns gênios escritores, que embora fossem geniais, também eram, em alguns momentos, perturbados por espíritos. Robert Schumann, o compositor alemão, que tentou suicídio,
e morreu totalmente louco. Ou Dostoiévski, epiléptico, alcoólatra e também vítima de fenômenos dessa ordem. Edgar Allan Poe, ou Kafka, que também parecia ser vítima de fenômenos de perturbação espiritual. Veremos ali Savonarola, o religioso, fanático, inflamado. A Friedrich Nietzsche, que era atormentado por espíritos. Veremos esse caldo de cultura de gênios, mas a obsessão não escolhe nível intelectual. As influências e perturbações espirituais estão em toda a ordem. Eu não diria necessariamente que os homens santos, os homens de bem, os religiosos, eram necessariamente obsidiados. Repitamos, a obsessão é um domínio. Não diria que sofreram um domínio, mas sofreram assédio. Sofreram episódios de influência. E é isso que a gente vai aqui diferenciar, para a gente não achar que todo mundo tem obsessão. Não, todos nós temos episódios obsessivos. É só acordar de mau humor. Acorda de mau humor, sintoniza numa faixa. E nessa faixa a gente sintoniza e passa. Quando sai do mau humor, sintoniza em outra faixa e sai. Mas a obsessão é um domínio. É um domínio de uma mente sobre outra. Então, é importante dizer isso. Nunca me esqueci de um depoimento de Chico Xavier, que na época me fez bem e recentemente tem me feito bem reler ele. Chico dizia, certa vez, que em determinado momento, e isso está num depoimento que Marlene Nobre escreveu mais tarde e lançou na Folha Espírita de São Paulo, chamado Pensamentos Sonorizados. Depois, quem quiser pode procurar, que tem na internet, inclusive. Se não me falha a memória, no livro Lições de Sabedoria, tem inclusive essa coletânea de informações de Chico. Ele contou que um dia ele começou a sentir uma sensação estranha, que ele achava que era de saúde, e que ele ficou muito perturbado, muito inquieto, muito constrangido na época. Por quê? Porque ele sentia um certo aperto nas têmporas e uma dificuldade de concentrar. Mais tarde, esse aperto lhe deu fenômenos de labirintite. Não estou dizendo que labirintite é espiritual não, viu? Pra gente depois dizer, Flávio falou que a labirintite é espiritual. Não, pelo amor de Deus, procure otorrino. Mas há processos e processos, né? E ele dizia que sentia fenômenos parecidos com a labirintite. Ele ficou muito mal. Começou a recorrer a médicos, porque ele era um espírito de bom senso. Ele ia recorrer aos médicos. Recorreu aos médicos, fez os exames, etc. E ele começou a dizer ao seu oftalmologista, doutor, se não é algo no labirinto, não é algo do otorrino, pode ser algo oftalmológico, porque você sabe que meus olhos têm muitos problemas. Eu sou praticamente cego de um olho e tenho 30% da visão do outro. E minha pressão ocular sempre é muito alta. Então, se for por acaso questão dos meus olhos, eu autorizo o Senhor a fazer uma cirurgia até retirá-los. Porque eu não estou mais aguentando essa sensação de mal-estar. Eu não estou conseguindo concentrar nas pessoas que vêm aqui para querer um atendimento e eu ouvi-las com atenção. E o médico fez: não se trata disso, não é algo oftalmológico. Ele continuava sentindo. Ele disse que, certa vez, já não conseguindo mais articular o pensamento, ele fechou os olhos, orou, fez um grande silêncio e saiu do corpo. E ao sair do corpo, ele viu uma população de seres espirituais que ele ficou surpreso. Emmanuel do lado, sorrindo. Ele olha e Emmanuel diz: esses daí não tem nada de pessoal contra você, mas são espíritos inimigos do progresso. Eles antipatizam com qualquer doutrina ou qualquer movimento humano que promova o progresso da sociedade. E como você tem sido um foco de iluminação de consciências, eles se voltam gratuitamente contra você. E Chico dizia: onde você está, meu irmão, com tudo isso? Ele disse: é uma prova para você enquanto médium. Mas é muito bom que ele esteja com você. Porque eles estando com você, aonde você vai, eles vão junto e eles vão sendo sensibilizados com a sua conduta. Não brigue com eles pelo pensamento. Eu vou lhe sugerir uma coisa: dialogue com eles, converse. Se você conseguir isso, você vai fazer 80% deles vão ficar seus amigos. Agora 20% só a reencarnação, para mergulhar no corpo, desencharcar das vibrações mais pesadas. E Chico dava esse depoimento mais ou menos na década de 80, no final da década de 80, dizendo: durante todos esses anos, Emmanuel tinha razão, porque eu fiz, a grande maioria se tornou meus amigos. Mas 20% de vez em quando fica me olhando, às vezes eu percebo, eles na espreita, no momento que eu vacilar, eles me pegam. Ou seja, se Chico Xavier, é essa a minha conclusão aqui, viu? Se Chico Xavier passava por fenômenos dessa ordem,
eu acho que é melhor a gente evitar diagnosticar alguém que está obsidiado ou não. Todos nós podemos passar por assédios, por processos espirituais. Divaldo Pereira Franco, Máscara de Ferro, tão conhecida a história. Né? Durante quase 30 anos, o espírito aparecia a ele, etc., perturbava. Você acha que o Divaldo não tinha proteção de Joana? Que o Divaldo não tinha o centro? Que não tinha tratamento espiritual para ele? É claro que tinha, mas não é tão simples assim. O tratamento espiritual ajuda, fortalece o indivíduo, sensibiliza o espírito, mas não é uma mágica. Porque senão era só eu morar dentro do centro que eu estava protegido. Não. Não há milagres. Né? O indivíduo era um religioso da época de Richelieu, do século XVII, que junto a Catarina de Médici disputava a atenção da nobreza junto àquele que era Divaldo na época. Um cardeal, que era o braço direito de Richelieu, e que foi responsável pela Guerra dos 30 Anos. Era o executor das ordens de Richelieu. E um dia, mancomunando contra o adversário, ele foi até Catarina de Médici e, de alguma forma, manipulou-a para que ela fizesse aliança com ele. E, mais tarde, armou uma arapuca contra ele. Na própria casa palaciana, foi até um quarto, conversou com ele, depois pediu para que se dirigisse a outro cômodo, só que outro cômodo, ao abrir, dava para um local alto. E ele pediu para ir na frente e empurrou o sujeito, que caiu e morreu de maneira violenta. Mais de 300 anos depois, a mágoa continuava. E ali, embora via o indivíduo trabalhando no bem, como um orador espírita, médium, dedicado ao bem, não acreditava na transformação dele. Via ele como aquele que foi um dia. Os espíritos que estão em processo de obsessão e que nos perseguem por conta de alguma ferida, de alguma mágoa que causamos a eles, não acreditam na nossa reforma moral. É necessário um empenho. O que foi que sensibilizou o Máscara de Ferro? Quando ele recebeu uma criança que era a mãe do cidadão reencarnado e que chegou aos seus braços. Ele pega a criança num papelão, na caixa de papelão, ainda com a parte da placenta, o cordão umbilical, e com formigas em cima, e começa a tratar e adota como filha. Nesse momento o espírito aparece emocionado e diz assim: essa é minha mãe que reencarnou. Então eu não posso mais continuar fazendo mal. Que trama da vida. Minha mãe vai parar nos seus braços. Como é que eu posso prejudicar você agora? Sabendo que minha mãe está sendo cuidada por você. A força do amor. E a partir daí... Nesse caso, não adiantou a transformação e a reforma que o próprio Divaldo já vinha fazendo por ele mesmo. Nada fazia ele mudar de ideia em relação. Isso. Ele só se comove por uma questão pessoal. Isso. Em que pese a atitude de Divaldo de ter recebido, sensibilizou ele, né? Mas também, realmente, você tem razão, que não foi no passe de mágica. A antipatia que ele tinha pelo médium também não superou de uma hora para outra. Ele se comoveu, se sensibilizou, hasteou a bandeira de paz, né? Desceu as armas da guerra e ficava observando Divaldo, mas você tem razão. Agora, a reforma íntima foi muito importante para Divaldo não se tornar obsidiado. A reforma íntima dava defesas a ele para ele não cair nas mãos do espírito. O espírito tentava, articulava, pegava outra pessoa para perturbar ele. Porque às vezes acontece isso, né, meus amigos? Às vezes a gente está numa boa sintonia, a entidade não consegue me afetar, utiliza outro encarnado para afetar. Jesus viveu isso. Como os espíritos perturbadores não conseguiam acesso na sua mente, utilizava quem? Os apóstolos, que às vezes oscilavam, as pessoas perturbavam à volta para tentar agredir o mestre. Né? Então isso é interessante. Mas a reforma moral dá defesas, né? O apóstolo Paulo chamava de couraça da caridade, né? Essa defesa. Então é interessante a gente pensar nisso. Kardec examina a obsessão como obsessão simples, fascinação e subjugação. Eu sei que aqui estamos num grupo de estudo mediúnico, a maioria já deve ter lido, considerado. Rapidamente, a obsessão simples é um fenômeno mais básico de obsessão. Às vezes o indivíduo já nota que tem alguma coisa errada com ele. Né? O médium nota a presença do espírito tentando agredir, se for um médium ostensivo. Né? Na fascinação, o processo é mais complexo. O espírito é mais ardiloso, é mais hipócrita. Às vezes se aparenta ser um benfeitor não sendo. Né? É mais inteligente, é mais astuto nesse sentido. E o problema da fascinação é que é uma fixação ideológica e a ausência de discernimento crítico. O médium fascinado ele tem uma supressão da autocrítica. Ele não tem mais autocrítica. O fascinado fora do âmbito mediúnico, ou seja, ele não é médium ostensivo, mas está fascinado, é aquela pessoa narcisista, que é o dono da verdade, só ele tem razão, só ele sabe, só ele é melhor do que os outros. Sabe? Todos nós conhecemos alguém assim.
né? Então, esse indivíduo é esse indivíduo deslumbrado, porque a base sempre é o orgulho. E, por fim, a subjugação, que é um processo de domínio mais acentuado, que Kardec chega a dizer em um texto que outrora era chamado de possessão, mas ele não preferiu o termo possessão, porque dá uma ideia de posse, ele toma posse, e o espírito subjuga, no termo da palavra, não toma posse, mas exerce uma subjugação, né? Um domínio mais completo. E a gente está separando, mas esses processos podem evoluir. Um fenômeno obsessivo pode começar simples e evoluir até subjugação. Kardec vai dizer, quase sempre os obsidiados que são confundidos como loucos são subjugados. Então, existe essa subjugação, né? Kardec, com o bom senso, vai dizer, é claro que a loucura, ele usa o termo da época. O termo da época era loucura, que ele falava, né? Qualquer transtorno mental era loucura. É claro que a loucura, que é só loucura, porque o cérebro pode enfermar. Ele usa essa expressão. Mas há alguns quadros de aparente loucura que não são mais do que, senão, processos obsessivos. Então, é interessante a gente também abordar essa questão, mas o que é que a gente pode aqui enfatizar? O fator espiritual da obsessão. Primeiro, a causa está nas imperfeições morais do indivíduo. Kardec vai dizer, não existe obsessão, senão porque existe um obsidiado. Ou seja, as imperfeições morais nossas é que são brechas para o processo de obsessão. Por isso que se chama a obsessão por vampirismo, né? Então, há aquele quadros de vampirismo que são o quê? O que é o quadro de vampirismo? São os meus hábitos que alimentam espíritos desencarnados, ou os espíritos desencarnados que alimentam determinadas imperfeições nossas. Então, qual é a minha imperfeição? É o vício? É a agressividade? É a cólera? É a perturbação sexual? É o ciúme? É a ganância? Naquela área é a brecha. Naquelas áreas, aliás, nos pontos vulneráveis, que são as brechas do vampirismo. E há as obsessões que são chamadas por vingança. Quando eu magoo alguém, quando eu traio alguém, quando eu firo profundamente alguém, essa pessoa não me perdoa, pode abrir espaço para obsessão. E às vezes o obsessor que está em processo de vingança, que é um processo mais delicado, né, de vingança, de ódio, às vezes para entrar em acesso com minha mente, ele começa no vampirismo. Ou seja, estimulando as minhas paixões, e ao dar vazão às minhas paixões, eu caio mentalmente nas mãos dele. Porque esses fenômenos se confundem em uma coisa só. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Os meus débitos do passado pela consciência de culpa abrem espaço, né, para isso. Filomeno de Miranda diz que não há uma mente no universo que esteja sozinha. A gente sempre está vibrando com outras mentes. Então é importante destacar isso, né? Kardec vai dizer em A Gênese que há de vez em quando, obsessões coletivas que tomam conta do planeta. Ele diz isso em A Gênese, surtos de obsessão coletiva. Não precisa a gente ser muito especialista para saber disso. É só a gente ver, né, alguns comportamentos de moda que tomam conta, às vezes, de determinadas populações, de determinadas regiões, né, que a gente fica se procurando que tiro foi esse. Né? Então, naturalmente que são esses surtos de moda, né, e que tomam conta da nossa sociedade. Né? É muito difícil saber onde é um transtorno mental e onde é uma obsessão, onde um começa e outro termina. É muito difícil saber. Porque às vezes uma depressão, eu fico deprimido, abro espaço e atraio e sintonizo com obsessores que acentuam minha depressão. Ou pode acontecer o contrário. Uma obsessão começou primeiro, exercendo pressão sobre mim, e essa obsessão resultou em uma depressão. É muito difícil saber, por isso que a gente tem que, de alguma forma, agir em conjunto, né? Trabalhar em conjunto, em equipe, fazendo aí tratamentos, né, que não exclui o tratamento médico. Né? O corpo da pessoa que está sendo obsidiada durante muito tempo pode ficar fragilizada, pode, de alguma forma, se fragilizar, debilitar e precisar também. As últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo de preces, capítulo 28, quando Allan Kardec examina os últimos quadros, que é prece para um obsidiado, né? Tá lá uma nota de Kardec, são as últimas palavras do livro. E ele diz assim, a obsessão muito prolongada durante muito tempo pode resultar em problemas de saúde. E por isso exige um tratamento médico e um tratamento magnético. Isso é, tratar da saúde física, porque se o corpo foi afetado é necessário intervenções orgânicas, e o tratamento magnético seria os passes, a fluidoterapia. É óbvio que o tratamento da obsessão não fica apenas aí. Evangelioterapia, grupos como esses são grupos de desobsessão de todos nós. É porque a gente está concentrando, a gente está ouvindo, a gente está lendo, né, a doutrina, a gente está sintonizando em outra faixa. Né? A desobsessão, que ocorre nas casas espíritas. Né? Quantas vezes a gente está aqui
E se por acaso eu tenho uma presença de um espírito obsessor, muitas vezes ele é encaminhado a uma reunião mediúnica, é atendido sem que a gente saiba, veja a caridade anônima, é doutrinado lá, sem que seja identificado nada, sem que ninguém fique sabendo, e a gente se sente melhor. É esse processo na qual, via de regra, não é recomendado que o paciente enfermo participe da sessão mediúnica. Eu sei que alguns espíritas e confrades nossos fazem isso. No passado era muito comum o movimento espírita rudimentar sessões mediúnicas em público, mas a doutrina espírita e o próprio Allan Kardec, que é a maior autoridade, não recomenda esse tipo de prática. Primeiro que a pessoa enferma não vai ajudar o processo, depois que pode sair mais ainda induzida e mais ainda sugestionada, e depois, o fato de eu estar participando não quer dizer que o meu obsessor vai se comunicar só porque eu estou presente fisicamente, porque esse processo é comandado pela equipe espiritual, e ademais o médium muitas vezes pode ficar constrangido. Imaginemos 300 pessoas assistindo, eu dando uma incorporação. É um pouco de exibicionismo que a gente acaba ficando sujeito. Então o ideal é a gente evitar, claro que há situações específicas, mas a verdade é que em todo processo obsessivo, quase sempre começa-se com ideias fixas. Aquela ideia fixa que a gente está acumulando, tenhamos cuidado. Porque a ideia fixa é outra mente. Então aquela coisa, será que eu faço isso? A gente dá uma risada, expulsa o pensamento. Daqui a pouco olha o pensamento de novo. Daqui a pouco a gente está agasalhando a ideia. E isso vai se tornando cada vez mais forte num processo de obsessão. Portanto, meus amigos, isso é algo que precisa ser notado. A obsessão tem muito mais nuances do que isso. Nós estamos chegando aí no final do intervalo, no final para a gente fazer um intervalo, mas antes disso gostaria de chamar a atenção para uma coisa da própria prática mediúnica. Na obra No Mundo de Chico Xavier, de Elias Barbosa, Chico deu uma entrevista que a mim me chama muita atenção. Ele diz mais ou menos assim, perguntaram a ele se ele já foi vítima de mistificação. Se um espírito obsessor, ou um espírito fascinador, tomou a sua mediunidade e se passou por Emmanuel. E ele disse que sim. E Elias Barbosa pergunta, mas como é que Emmanuel permitiu isso? E ele disse, Emmanuel me disse certa vez que permitia isso para que eu nunca perdesse o bom senso de examinar as mensagens que eu recebo e para que eu não me engolfasse numa vaidade de me acreditar infalível, porque nenhum médium é infalível. Então Emmanuel fazia isso no sentido pedagógico. Ademais, Emmanuel sempre faz isso e permite isso, não apenas espíritos de outra natureza, como outros espíritos se comunicarem por meu intermédio, André Luiz, Humberto de Campos, porque se só ele se comunicasse por mim, se só fosse Emmanuel se manifestando por mim, isso já seria uma obsessão. Exclusividade. A obsessão tem a ver exclusividade. Mediunidade exige essa polimorfia, essa variedade. Se o médium só recebe um espírito, muito cuidado. Porque se só esse espírito que se comunica pelo médium, pode ser sintoma de obsessão. Agora já pensou a obsessão pelo mentor? Então por isso que Emmanuel permitia a outras entidades que se comunicassem por seu intermédio. Então é interessante a gente avaliar tudo isso, avaliar que a obsessão tem nuances, desde os sonhos, que às vezes tem caráter obsessivo na criança, aqueles sonhos de perseguição do animal que vai pegar a criança acorda, que às vezes o cérebro infantil decodifica dessa forma, até outros fenômenos de natureza mais... A obsessão pode ser sutil, pode ser ostensiva. E, por fim, a obsessão passa por um processo em que nós, quase sempre, a obra de Filomeno examina isso muito bem, quase sempre na obsessão a gente tem uma desvitalização do encarnado e uma humanização do desencarnado. Por isso aquela figura conhecida da simbiose, porque o parasita e a planta, mas um depende do outro. O que é que vale dizer que, no processo de obsessão, o encarnado vai se desvitalizando, vai se depauperando por conta do relacionamento obsessivo, e o encarnado, com as energias animais e materiais que vai assimilando do encarnado, o desencarnado vai se corporificando, entre aspas, vai se humanizando. Então, quando há a ruptura, os dois sentem. O encarnado sente, psiquicamente, e o desencarnado, como está abundante de fluido vital e das energias da matéria, sente um processo, a semelhança do processo do remorrer, como se estivesse desencarnando novamente. A semelhança do que acontece no choque anímico das nossas sessões mediúnicas. Então vamos dar agora o intervalo, Vamos parar agora e voltar depois para a gente falar de obsessão, prática e as perguntas,